A jornada do eu, né? Eu busquei fazer isso principalmente por causa da inspiração que eu tive nesses 10 anos que eu completo esse ano de psicólogo. Para pensar em cada ponto, em cada frase, talvez você que já foi meu paciente deve ter se identificado, acho que ele está falando de mim. Quem sabe? Quem sabe? Porque a verdade é que vocês me inspiram demais. No ano de 2020, né? Não, 2021, no dia do psicólogo, para quem não sabe, foi dia 27 de agosto, eu aceito ainda os parabéns atrasados. Eu escrevi um texto no meu Instagram sobre a quem eu queria homenagear. Né? No dia do psicólogo é o dia do psicólogo, é o dia do Rafael falar, uau, que legal que eu sou psicólogo, que bacana, não sei o quê. E geralmente eu sempre escrevi alguma coisa, né? Falando sobre como o ser psicólogo tem moldado a minha vida, tem me mudado em muitas coisas. Só que naquele ano, como foi ainda ano de pandemia, ainda estávamos com muitas incertezas, as vacinas ainda estavam no início, ainda estava tendo muita morte, muito isolamento. Ah, eu me inspirei muito em todos vocês, porque eu, obviamente, o meu papel não é ficar trocando figurinhas com vocês, né? Porque não é uma questão de amizade e o tempo da sessão é importante para você. Então, por mais que eu possa estar, às vezes, com o coração muito apertado, com muitas dificuldades, eu tenho que lembrar que o tempo é seu e não meu. Então, dificilmente vocês me ouviram falar de coisas minhas propriamente, né? Às vezes eu dou algum exemplo de alguma coisa, mas não como eu estou sentindo, né? Por mais que vocês, né, alguns até me provocam quando eu falei, ei, tá tudo bem? Aí vem, e você, Rafael, você está tudo bem com você, né? Querendo arrancar um pouquinho de mim, eu falo, não, tá tudo ótimo. Sempre aquela coisa bem genérica. Mas a verdade é que, por ser psicanalista, por entender que a gente é muito importante essa lógica da gente se autoanalisar, da gente reconhecer como a gente está sendo, é fato que a gente vai se perdendo no caminho. É fato que a gente também vai se acomodando com as coisas acontecendo. Afinal de contas, estou trabalhando, afinal de contas, eu consigo ter minhas condições de fazer as coisas que eu gosto, estou com saúde e tal, está tudo indo bem. E muitas vezes essa viagem em si mesmo tem uma barreira enorme. Por mais que a gente fique falando constantemente, com os pacientes, com as pessoas sobre isso, é inevitável que a gente acabe não fazendo isso. Ontem eu até falei para uma das minhas pacientes que é uma brincadeira que eu tenho com os meus amigos, as pessoas do meu convívio, que tem muitas vezes que acaba uma sessão que a minha vontade é de socar minha cabeça na parede, de tanta raiva que me dá, de ver assim, eu não acredito que você está ajudando a pessoa nisso, falando essas coisas e você não consegue colocar em prática. Porque a verdade é que não dá para a gente comparar o sofrimento de ninguém. Não dá para a gente pensar que categorizar, né, sofrimentos. Tem pessoas que sofrem coisas muito terríveis, como, sei lá, um câncer, e lidam muito melhor do que, às vezes, uma pessoa que está perdendo cabelo, igual eu. Né? Há uns anos atrás, estava perdendo muito cabelo, fiz um implante, estou mais feliz, a autoestima foi lá para cima, e eu estava muito mal. E talvez lidando muito pior do que pessoas passando por coisas muito mais graves, principalmente graves socialmente falando. E a verdade é que tem coisas que para vocês é muito mais fácil do que é para mim. E nesses últimos anos, em especial há 2 anos atrás, exatamente em 2021, no meu aniversário, eu gosto sempre de ter no dia do meu aniversário um momento para ficar sozinho, para pensar muito em mim. E é ali que eu percebi que tinha muita coisa perdida de novo. Muita coisa se repetindo de novo, o Rafael de novo se apagando. Uma das grandes dificuldades que eu tenho é porque, desde pequeno, eu sempre fui chamado de anjinho, de muito educado, disso, daquilo, o Rafael, Rafael, Rafael. E é claro que eu gostava e gosto de ouvir esses elogios, né?
E por causa disso, eu levei tanto a sério que eu, desde pequeno, eu me cobrava muito porque eu tinha que agradar muito as pessoas. Então, uma das coisas mais terríveis para mim era quando alguém ficava magoado comigo, quando alguém não gostava do que eu fazia. Só que isso foi da infância até hoje. Vocês que já foram meus pacientes já ouviram muito eu falar do perfeccionismo, mas antes do perfeccionismo, essa questão do amor à própria imagem é muito maior, é muito mais forte dentro de mim. E por diversas vezes eu deixei de fazer coisas que eu achava que era importante para mim, porque eu pensava, ah, não, mas é melhor fazer tal coisa porque o fulano vai gostar. Muitas vezes, em momentos de baixa, eu me questionava se eu estava sendo um bom psicólogo para vocês. E eu não estou falando isso para vocês aí no chat falarem coisas legaisinhas para mim, ok? É exatamente porque é uma verdade. Em momentos em que minha autoestima estava lá no chinelo, muitas vezes eu me questionava se eu era útil para a vida de alguém de verdade, se de fato a psicologia era real, se de fato as coisas que eu fazia tinham algum sentido. E só que eu rapidinho fugia desses pensamentos. E diversos momentos nesses anos, vamos colocar assim, nesses últimos 15 anos, eu tive muitos momentos de autorreflexão, de fazer terapia, né, de ter aconselhamentos, ter supervisão, exatamente para cuidar um pouco de mim, só que era muito fácil eu também me afastar de mim, não ficar olhando para mim. E aos 35 anos, que foi para mim uma data um tanto simbólica, eu olhei para minha vida e não gostei. Sabe a pergunta que eu fiz lá no início? Se alguém fosse fazer sua biografia hoje, você ia gostar do livro? Bom, se alguém me perguntasse isso ali aos 35, eu com certeza falaria que eu não ia querer nunca que alguém lesse aquele livro. Que, inclusive, isso sempre foi o meu medo, de que as pessoas me lessem de verdade, que as pessoas descobrissem coisas a meu respeito. Pois bem, fazendo uma grande análise que eu tenho feito nesses últimos 2 anos sobre mim mesmo, lembrando das conversas que eu tenho com cada um de vocês, lembrando das coisas que eu já li, que eu já estudei, eu fui entendendo que eu precisava voltar para o autoconhecimento. Porque, né, não dá para ser psicólogo de si mesmo, né, não é porque eu tenho essa prática profissional que eu consigo, né, trabalhar minhas coisas. Eu preciso olhar para mim. E eu mesmo falando com vocês, incentivando muito vocês a fazer isso, eu não fazia. E por causa disso, eu pensei muito e por isso que eu convidei vocês todos para essa aula, exatamente para, primeiramente, agradecer a cada um que já me confiou sua história, que já me confiou um tempo da sua vida para eu acompanhar, principalmente porque, na maioria dos casos, eram situações muito delicadas da vida de vocês. Então, para mim, foi um privilégio, tem sido um privilégio muito grande ver vocês, ter acompanhado vocês. E principalmente porque vocês também me inspiraram a viver uma vida mais saudável, uma vida mais real. Eu, nesses anos, né, eu tenho sido psicólogo clínico, mas também palestrante, né, esse mês, inclusive, né, estamos no mês amarelo, que é um mês simbólico, né, para a questão emocional. Só que uma das coisas que eu percebo é que uma palestra, por exemplo, como a aula de hoje, ela pode até ter mexido aí com você, mas ela não vai ser suficiente para mudar a sua vida. É você pegar todos esses conhecimentos e colocar em prática que isso vai acontecer. E a verdade é que uma palestra, uma aula isolada, ela sempre vai ser muito superficial. Ela vai despertar você e às vezes, sei lá, você vai terminar aqui, você vai lá lanchar, comer alguma coisa e daqui a pouco já até esqueceu do que foi falado. Mas é por causa disso que eu queria propor e apresentar algo que eu estou produzindo. Inspirado em vocês, era uma coisa que eu sempre quis, né, ter uma ferramenta que eu poderia ter mais acesso a várias pessoas para a gente desenvolver coisas interessantes, coisas importantes. É que eu desenvolvi um curso chamado A Jornada do Eu. E eu queria apresentar para vocês. Peraí, que agora travou de novo. E é a Jornada do Eu, a primeira turma.
E por isso que eu fiz questão de convidar todos vocês, que já foram meus pacientes, porque vocês foram inspiração para cada aula dessa. E o fato de ter convidado vocês também é porque eu queria lembrá-los de vocês continuarem se cuidando, que eu espero imensamente que vocês estejam fazendo isso. Mas se não estiverem fazendo, por favor, retorne a isso. Não à terapia necessariamente, não ao Rafael necessariamente, mas cuide-se novamente, né? Se olhe de verdade, veja como é que você está funcionando. E como é que vai ser esse curso? Vai ser um curso online, com as aulas ao vivo semanalmente. Porque, sabe, tudo isso que eu falei hoje, eu vou destrinchar, né, em várias aulas, né, em várias aulas durante o curso. E elas, eu pensei, porque eu queria muito uma coisa mais acessível, não só uma questão de aula gravada, para você assistir depois, assistir de qualquer jeito, eu queria exatamente isso, que a gente tivesse aulas ao vivo, né? Você vai participar comigo das gravações das aulas, onde vão ter diversos temas, né? Vão ser 4 módulos, que são exatamente os 4 pontos que eu falei aqui na aula rapidamente, que é o espelho, frutos de uma história, indo além da história e uma vida real. Então, ao todo, serão 24 aulas, que dá mais ou menos 6 meses de conteúdo, né? 6 semanas, 6 meses, nós vamos estar semanalmente destrinchando, fazendo tudo isso, que a ideia é que você escreva a sua autobiografia. E eu torço, desejo, estou produzindo material exatamente para que você saia muito inspirado e realmente possa terminar falando: eu amei minha autobiografia e eu quero continuar escrevendo ela de uma forma maravilhosa. Como eu falei, o conteúdo serão de 6 meses. E uma das coisas que eu acho muito legal, que isso foi uma das primeiras ideias que eu tive, que tem que ter, é uma roda de conversa que a gente vai ter mensalmente. Essa roda de conversa não, vai ser pelo Zoom também, mas não vai ser um conteúdo. Nós vamos decidir, nós vamos ter um grupo lá de Telegram para a gente decidir o tema do mês, e nós vamos discutir, falar, vai ser o seu momento de compartilhar, vai ser o seu momento de falar dos seus dilemas, falar das aulas, o que, que você está sentindo, o que, que você está tendo dificuldade, vai ser um momento para eu te escutar também, né? Eu vou estar lá mediando, então vai ser um momento muito agradável. Os meus pacientes que eram lá do Escrita Única devem lembrar disso, né? Vocês que foram inspiração para mim. Nós tínhamos rodas de conversa toda semana e era muito legal as trocas que a gente tinha lá. E você, por mais que o conteúdo seja de 6 meses, você vai ter acesso ao conteúdo por um ano. Então, vai ser um ano que você vai estar podendo assistir todos os conteúdos, revê-los, né? E participar todos os meses das aulas, das rodas de conversa. Quando eu terminar de gravar as aulas dos 4 módulos, naturalmente eu quero continuar fazendo aulas, né, trazendo novos conteúdos, e durante um ano você vai ter acesso, inclusive, a essas atualizações além do curso em si, né, dos módulos em si. E um diferencial é que você vai ter uma garantia de 30 dias, né? Não vai ser só 7 semanas, vai ser uma garantia de 30 dias. Se você não ficar satisfeito, não gostar do que você está vendo, não era isso tudo que eu imaginava, então não gostei, por 30 dias, né? Depois que você fez a sua inscrição, você tem 30 dias para cancelar a sua inscrição, sem burocracia, sem ter que inventar desculpa, é só ir lá na plataforma que você vai pedir o cancelamento e você vai ser ressarcido, ok? E para você participar da Jornada do Eu, o curso, vai ser um investimento de 12 vezes de R$ 59,58, ou à vista você vai ter um desconto que vai ficar 597. Vale lembrar que isso não é um valor nem de um mês de terapia, né? Mas eu queria fazer isso de uma forma mais acessível, né? Eu sei que muitas pessoas não têm condições de fazer uma terapia, e disso eu já deixo muito claro, não se trata de terapia, ok? Não é um substituto. Se você faz acompanhamento psicológico, não é para você parar seu acompanhamento psicológico, não é para você parar de tomar seu medicamento. Aqui é uma ferramenta para te ajudar a potencializar o que você já está trabalhando na sua terapia. É para você ter um plus e nunca para ser um substituto, ok? Isso fique muito claro. Mas é claro que eu sei que, infelizmente,
não é algo acessível para todos, né? Fazer terapia não é acessível para todos. Por exemplo, pagar 597 por mês não é uma coisa que todo mundo pode, né? Então, por isso que eu fiz essa ferramenta exatamente para poder promover saúde para as pessoas, que fosse além de uma palestra, que é superficial, que é muito raso, mas se aprofundar de verdade, que eu acredito que isso vai te trazer ferramentas suficientes para você viver mais saudável. E claro, lá também nós vamos estar fazendo orientações, né, para caso a gente perceba, eu com todo prazer posso dar uma assistência para fazer um encaminhamento, para ver, opa, isso aqui está precisando mais de um acompanhamento individualizado, ok? Mas, como eu falei, não é para ser um substituto de terapia de jeito nenhum, deixo isso bem enfatizado e bem claro, ok? Mas, como eu quero muito a presença de vocês participando do curso, eu estou fazendo uma promoção por 7 dias, começando hoje, né? Que eu estou dando um cupom de desconto de R$ 100. Então, se você faz a sua inscrição hoje, aí você vai colocar esse cupom aí, primeira turma 15, os 15 primeiros que se inscreverem vão ter R$ 100 de desconto lá no seu valor e ainda vai poder parcelar em 12 vezes, 12 vezes lá pela plataforma, ok? Vão ser só para os 15 primeiros esse desconto, né? Vai ser válido de hoje até às 11h59 do dia 12, que é a próxima terça-feira. Vão ser 7 dias que vai estar disponível esse cupom. Se por acaso, né, a gente ultrapassar as 15 primeiras pessoas, você também vai ter um desconto de 12%, que eu não lembro exatamente quanto é que dá, eu acho que é uns R$ 70, mais ou menos, que aí você vai poder usar esse outro cupom, caso já tenha esgotado as 15 primeiras vagas, tá? Que é o Jornada 10. Então, eu vou terminar aqui agora para abrir para perguntas. Ah, é, vou deixar claro que assim o curso, você fazendo a inscrição hoje, você já vai ter acesso a ele. A primeira aula do primeiro módulo, ela vai ser compartilhada até sexta-feira, tá bom? Eu tive um probleminha para subir a aula, mas você até sexta-feira vai ter acesso à primeira aula, que ela sim vai ser gravada, mas lá já vai ter também todas as instruções, vai ter o canal do Telegram para você entrar, vai ter o novo link do Zoom, que vai ser o link oficial para você entrar. Inicialmente, as aulas serão sempre às quartas-feiras, no mesmo horário que hoje, né? Quarta-feira, às 19 horas. Só que lá no curso tem um formulário para você preencher. Primeiro, para te conhecer um pouco mais, ver quais são suas expectativas. E lá tem também uma enquetezinha do dia ideal para fazer a aula. Ela só pode ser de segunda a sexta, à noite, porque à noite eu sei que vai abranger mais pessoas. Então, segunda a sexta. Então, nós vamos fazer uma enquete lá de início, vão ser sempre às quartas-feiras. Se eu ver que a maioria decidiu por um outro dia, a gente vai mudar para um outro dia, tá bom? Mas é só para vocês ficarem claros sobre isso. No mais, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu me senti muito honrado, né, com tantas inscrições. Eu não estou conseguindo enxergar quantas pessoas tem aqui presentes, mas assim, fiquei muito feliz de todos vocês que estão aqui. E espero você na jornada do eu, a sua autobiografia.